O Evangelho nos diz que Jesus estava ensinando. E à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Impressionante isso, né? Imaginar que fariseus e doutores da lei da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém foram para lá escutar Jesus ensinar dentro de uma casa e estavam à sua volta, num círculo, como se fossem alunos aos pés do mestre. Só que não era para aprender de Jesus, era para examiná-lo. Porque essa gente não é ensinável. Eles estão o tempo todo procurando ninharias para poder justamente usar contra Nosso Senhor. De fato, como vai acontecer na sequência. E a coisa mais interessante, e que eu particularmente adoro nesse texto, é quando São Lucas diz que a virtude do Senhor o levava a curar. Então, aqueles homens foram para encontrar algum ensinamento herético nos lábios de Jesus, e Jesus não estava nem aí para eles. Porque a virtude divina, o poder de Deus, o estava levando a curar. Que é algo impressionante por vários aspectos. Em primeiro lugar, porque mostra a ação criativa de Deus em ato. Ou seja, Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas ao invés de se comportar como um geômetra, que tem todas as coisas assim, retilineamente postas diante dos seus olhos, ele se comporta com uma dinâmica viva. Ou seja, a virtude divina não estava movendo a curar, não estava movendo a ensinar, não estava movendo a fazer qualquer outra coisa. E como é maravilhoso quando nós seguimos o poder de Deus, ao invés de pretendermos que o poder de Deus nos siga. Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas que são avessas aos dons espirituais. Então querem domesticar a graça. Tudo tem que ser controlado até os mínimos detalhes. E sempre tem alguém que é mais ou menos que nem esses cidadãos aí que estão diante de Cristo, que estão de olho para dizer, olha, mas isso aqui é errado, aquilo ali é errado, aquilo ali não pode, aquilo ali não é assim. Uma frase que se diz muito na Igreja Católica, né? Isto não é litúrgico. Né? Quando, às vezes, não tem nada a ver, às vezes é simplesmente a ação divina que irrompe ali e a graça precisa atuar. Nós temos que seguir o Espírito Santo, e não o Espírito Santo tem que nos seguir. Vejam, é interessante que uns homens traziam um paralítico no leito e procuraram fazê-lo entrar para apresentar a ele o paralítico. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado. Só que era assim, não é o telhado que a gente tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tem construção forte. Hoje em dia nós temos engenharia já, a engenharia já progrediu muito. Nos tempos de Jesus as casas eram feitas com paredes cujas vigas eram em pau, e se colocavam tijolos que eram improvisados de pedras, e se unia aquilo com uma argamassa muito ruinzinha.
E uma casa muito facilmente tombava de um lado, tombava do outro. O teto era também precário, não havia laje. Então, subir ao teto é quase um ato de loucura. Ninguém faz isso desde uma construção assim tão frágil. Mas eles vão até o teto e eles abrem a telha, eles puxam a telha. E telha também não era telha que nem a gente tem hoje em dia, era extremamente rudimentar. Eram algumas, como se fossem tábuas que se colocavam, e eles descem um paralítico com cordas. É um negócio absurdo, fora do comum, o que esses homens fazem. Ou seja, a graça de Deus sempre encontra um jeito de se realizar. Por mais que haja dificuldades, por mais que nós coloquemos empecilhos, por mais que nós sejamos assim ruins, complicados, que tenhamos as nossas dificuldades, por mais que sejamos precários, se nós temos bom coração, se as nossas intenções são retas, de algum jeito a graça vai se manifestar. Ela vai encontrar uma brecha, ela vai dar um jeito de se realizar. E tudo isso, em seu conjunto, vai revelar o esplendor da glória de Cristo. Quando Jesus vê a fé daqueles homens que foram descendo aquele paralítico diante dele, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Aquilo causa um escândalo maravilhoso. Os fariseus ficam completamente indignados. O fariseu adora se escandalizar, né? E então Jesus diz: mas vocês estão escandalizados por isso? Querem se escandalizar? Se escandalizem agora. Levanta-te e anda. E o homem sai andando na frente deles todos, pega o leito, vai embora. O texto diz que todos ficaram fora de si. Imagine um povo oriental fora de si. O que isso não significa? O tamanho da exultação, da glorificação, o quanto eles estavam completamente extasiados diante daquele milagre portentoso que aconteceu diante dos olhos deles. Ora, na primeira leitura, o profeta Isaías diz algo lindo. Ele diz: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus. Ele diz: dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Ou seja, o profeta, diante daquele povo no exílio da Babilônia, está dizendo assim: não se deprimam, porque há um propósito escondido por detrás deste exílio. E uma hora o que vai acontecer é que vocês vão entender isso tudo. Vocês vão perceber que maravilha fez o Senhor em vosso favor. Ora, é um bom pensamento para nós termos, ao meditarmos esse Santo Evangelho. Há um propósito por trás de todas as coisas. Por mais que seja difícil, por mais que nós estejamos passando alguma provação, por mais que a gente não entenda e a gente fica completamente desbaratinado, há um propósito por trás disso daí. Talvez agora nós não possamos compreender, mas na hora que a gente entender vai ser bom demais. Porque nós teremos percebido que a graça de Deus sempre vence.
É ela que dá um jeito de acontecer, se ela precisa abrir buraco no telhado, se ela precisa fazer o improvável, aquilo que não dá para acontecer, se ela vem para escandalizar fariseu, para deixar todo mundo fora de si, ela sempre dá um jeito de se manifestar. E o que nós precisamos crer com todo o nosso coração é que o Senhor é Deus. E porque Ele é Deus, está tudo resolvido. Que nós possamos ter essa fé simples do Evangelho. Então, nós poderemos, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, entender que algo está acontecendo, mesmo que o nosso coração não seja capaz de compreendê-lo.